Olá, obrigado a você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN. Fica aqui o nosso abraço para todos que acompanham as informações, os nossos comentários, enfim, o nosso jornal que traz de tudo um pouco, tudo junto e misturado para você. Pode ser pelos pelo nosso canal do YouTube, do Cubo Notícias, também pelos nossos perfis no Facebook. Tem a nossa página também do Cubo Notícias no Facebook e o site do O Cubo Notícias. Por todos esses canais da internet você acompanha as nossas edições do Jornal ACN. Hoje, sexta-feira, nós vamos começando aqui dia 27 de março de 2020, desejando a você, na medida do possível, que tudo aconteça de maneira maravilhosa na sua vida, com muita proteção divina, né, que é o que nós mais precisamos neste momento, e com muita saúde, com muita proteção para a nossa saúde. É o que desejamos, juntamente com o nosso abraço que damos para você que nos assiste. Vamos começando o Jornal ACN, hoje com muitas informações nacionais, tem notícia do Brasil, né, tudo envolvendo o coronavírus, os últimos números que nós temos aqui, até este meio de manhã, até esse final de manhã de sexta-feira, né? No final da tarde o Ministério da Saúde lança outros números, nós vamos falar sobre isso. Vamos destacar também as informações de cidades aqui da nossa região, municípios da região de Itapetininga, Botucatu, tem notícia de Botucatu também, e tem notícia aqui de Porangaba para você. Esclarecimento importante, inclusive, para você de Porangaba, tá? Assiste a gente aí porque tem coisa importante para destacarmos aqui para você. Bom, vamos começar o nosso Jornal ACN, né, começando com as pérolas do nosso presidente. Não tínhamos a presidenta, né, que também é conhecida pelas pérolas. Então agora nós temos um presidente, né, que está seguindo o exemplo da presidenta quando abre a boca. Né? Quando ele abre a boca, sai de baixo. Então vamos às pérolas do presidente. Ontem ele mandou duas inacreditáveis. Inacreditáveis. Não vamos chegar a esse ponto. O Bolsonaro estava falando, o ponto no caso seria o mesmo número de casos de contágio e mortes que os Estados Unidos. Ele foi questionado sobre se o Brasil não corria risco de ter a mesma quantia, né, a mesma numeração, ou até o risco de se tornar o novo epicentro do coronavírus, que é o que aconteceu com os Estados Unidos. Por enquanto, os Estados Unidos está sendo o país que tem o maior número de casos, de ocorrências diárias. Então ele disse o seguinte: nós não vamos chegar a esse ponto dos Estados Unidos. O brasileiro tem que ser estudado. Pula no esgoto e não acontece nada, disse Bolsonaro. O brasileiro está acostumado realmente com o esgoto, inclusive vindo das falas do presidente, né? Que só vem, né, mercadoria. Quando ele abre a boca, é um esgoto a céu aberto. Então o brasileiro está começando a se acostumar ainda mais com o esgoto, né? Depois dessa, o presidente Bolsonaro mandou outra. Aí foi para coroar o dia. Acreditem, 2.463 casas lotéricas, 2.500 casas lotéricas estavam fechadas por decretos de alguns governadores ou prefeitos. Eu não estou criticando o governador ou prefeito. Agora, pelo amor de Deus, fechar casa lotérica, pelo amor de Deus, fechar casa lotérica, repetiu. Inclusive o cara que trabalha na lotérica tem um vidro blindado. Não vai passar o vírus ali. O vidro é blindado, não vai passar, ele trabalha do lado de cá, disse Bolsonaro durante transmissão ao vivo em redes sociais. Me dão licença, eu vou cagar. Bom, gente, vamos lá. Depois dessas pérolas, eu acho que agora a gente tem que começar a falar sério. Presidente, mais bom senso, por favor, consulte as autoridades, os especialistas antes de abrir a boca, por favor.
Bom, gente, números do... Bom, depois daquela do atleta, números do coronavírus. Nós vamos destacar para você as últimas informações, os últimos números, até o final desta manhã de sexta-feira. Sempre no final da tarde vem um outro boletim do Ministério da Saúde, e esses boletins que estão vindo nos últimos dias são de cair o queixo, porque cada vez que passa o número de um dia para o outro, de novos casos, são maiores. De mortes também são maiores. A entrada do mês de abril, todos estão num consenso de que a entrada do mês de abril vai ser o início, nós não estamos ainda nem no início, o início da escalada para o pico do coronavírus no Brasil. Vamos lá, números. Começar pelos números do Brasil. O Ministério da Saúde divulgou hoje o novo balanço do SARS-CoV-2, que é o nome científico do vírus. A doença é o Covid-19, oriundo de uma variante do coronavírus que possui várias variantes. O SARS-CoV-2 é outra variante. É a mais nova, que gera o Covid-19, que é a doença. Os principais dados são 77 mortes. Eram 57 na quarta-feira. 2.915 casos confirmados. Eram 2.433 na quarta-feira, na última edição do nosso jornal ACN. 1.665 casos no Sudeste. E a taxa de mortalidade para todos aqueles que contraíram a doença é de 2,7%. Ou seja, do que foi avaliado de casos confirmados, esse total, 2,7 morreram. Grande maioria na faixa, ou melhor, no grupo de risco, idosos e pessoas com doenças crônicas. O Ministério da Saúde chegou a divulgar que o total de mortes era de 78, mas o número foi corrigido pelo governo, porque a tabela estava considerando uma morte a mais que foi contabilizada no Distrito Federal. Estava errada. Agora, pessoal, números da região de Itapetininga, da nossa região. Vamos lá. 2 casos confirmados na região. E se colocarmos o município de Botucatu inseridos na região de Porangaba, pegarmos Itapetininga, região de Itapetininga mais Botucatu, teremos 3 casos confirmados. Porque ontem a Secretaria de Saúde de Botucatu confirmou, ontem à noite, o 3º caso do coronavírus. Na realidade, o primeiro na cidade de Botucatu, o 3º aqui para a nossa região. Então vamos lá. 2 casos confirmados na região de Itapetininga, mais 1 em Botucatu, 3 casos na nossa região, portanto, 281 casos suspeitos na região de Itapetininga. Itapeva tem 73 casos suspeitos, 1 morte suspeita. Itapetininga, 1 morte suspeita também e 59 casos suspeitos. Em Tatuí, 50 casos suspeitos, 1 caso confirmado. Nova Campina, 17 casos suspeitos. Nós estamos falando aqui dos casos suspeitos. Quando for confirmado, a gente fala 1 caso confirmado, que é como acontece em Boituva. Boituva tem 1 caso confirmado, 8 casos suspeitos. Capão Bonito, 9 casos suspeitos. Laranjal Paulista, 6 casos suspeitos. Buri, 5 casos suspeitos. Itararé, 5 casos suspeitos. 1 morte suspeita em Itararé. Angatuba, 4 casos suspeitos. São Miguel Arcanjo também. Taquarivaí também. Tietê também. Cerquilho, 3 casos suspeitos. Cesário Lange, caiu, hein? Estava com
4 casos suspeitos, sendo que um provável. Então está aqui, Cesário Lange com 3 casos, de 4 para 3, parece que um já foi descartado então. Guareí, 3 casos suspeitos, o mesmo que Itaberá. Itaí, 2 casos suspeitos, o mesmo Pilar do Sul. Ribeirão Branco, Taquarituba. Alambari, agora os municípios com 1 caso suspeito. Alambari, Avaré, Campina do Monte Alegre, até quarta-feira estava com 2 casos suspeitos, um já foi descartado em Campina do Monte Alegre, Campininha. Né? Conchas tem 1 caso suspeito. Itaporanga também, Iaras, Piraju, Tapiraí e Torre de Pedra. Esses municípios com 1 caso suspeito. Porangaba não aparece na lista, graças a Deus, porque ainda não possui caso suspeito. E daqui a pouco eu vou explicar por quê, apesar de alguns comentários aí na nossa cidade. Tá, gente? Botucatu. Bom, pessoal, agora colocando Botucatu. Ele teve o seu primeiro caso de coronavírus, o município de Botucatu, confirmado de forma oficial. O anúncio foi feito ontem à noite, dia 26, quase de madrugada, né, quase na madrugada dessa sexta-feira, pelo Hospital das Clínicas e a Prefeitura de Botucatu num boletim extraordinário. A paciente é uma mulher de 63 anos, ou seja, está no grupo de risco, maior de 60 anos. Ela esteve recentemente em São Paulo, gente, epicentro do vírus no país. Ela está internada no Hospital das Clínicas, seu exame foi divulgado como positivo no teste que foi desenvolvido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ou seja, o Hospital das Clínicas de Botucatu já tem o teste para saber se a pessoa tem ou não o coronavírus. Segundo informações passadas pelos órgãos oficiais, o estado de saúde dessa senhora de 63 anos, confirmado, ela está com coronavírus. É o primeiro caso oficial do coronavírus em Botucatu. O estado dela é grave. Ela está respirando com a ajuda de aparelhos. O quadro dela evoluiu, segundo a nota, de maneira muito rápida durante essa quinta-feira, até ser confirmado por testes do próprio hospital. Este é o problema. O coronavírus, quando pega alguém, e o primeiro problema é que ele passa muito fácil. É altamente contagiante. Altamente. Essa facilidade de contágio é uma coisa sem precedentes, jamais vista antes. Outras doenças também eram contagiosas, são contagiosas, mas a facilidade de contágio do coronavírus é uma coisa absurda. A maioria das pessoas tem sintomas leves? Tem. Mas pode levar para alguém que está ali na faixa ou no grupo de risco, melhor dizendo. E pode levar com facilidade. Esse é o grande problema. Aí se fala, não, mas vamos voltar a trabalhar, vamos colocar as pessoas de novo na rua, você isola os de 60 anos. Mas o problema é esse, não é fácil você isolar as pessoas de 60 anos. Por mais que você isole, se você se contaminar, mesmo que esteja assintomático, você vai passar para outras pessoas e essas outras pessoas vão... É uma cadeia que é muito fácil de ser... É um movimento em cadeia que é muito fácil de ser desenvolvido. Né? E pode chegar a pessoas de grupo de risco. E mesmo as pessoas jovens, você não pode dizer que a doença não vai evoluir para essa pessoa jovem. Né? É uma roleta russa em que todo mundo está jogando. Ainda falando sobre Botucatu, gente, 9 pacientes ainda estão internados no hospital suspeitos do Covid-19. 9 pacientes com suspeita ainda internados. Segundo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, 3 destes 9 pacientes são da cidade de Botucatu. São botucatuenses.
Bom, gente, é isso aí. Eu vou destacar aqui, para finalizar esse resumo de números, nós temos aqui mortes suspeitas na região de Itapetininga. A região de Itapetininga contabiliza 4 mortes suspeitas até o dia 26 de março. Ou seja, os números foram atualizados ontem à noite. São os municípios de Itararé, um homem no grupo de risco, 82 anos, um homem de 82 anos. Também outra idosa, de 73 anos, uma mulher de 73 anos em Ribeirão Grande, também morte suspeita. Em Itapeva, não foi informada a identidade, não foi informado o gênero, né, se é homem ou mulher, e nem a idade. Nem o gênero, nem a idade deste cidadão ou cidadã itapevense que morreu de morte suspeita, está sendo averiguado. E em Itapetininga, há a suspeita, essa é para aqueles que falam que o coronavírus atinge só aqueles que estão no grupo de risco, há a suspeita de que um adolescente de 16 anos teria contraído a doença e tido complicações levadas até o óbito. Ok, gente, é aquilo que eu falo. É uma loteria. O coronavírus é uma loteria. Isso devido à facilidade de contágio e você não ter certeza absoluta se você vai ter a evolução ou não da doença até a forma grave. Na maioria das vezes não tem, mas é uma loteria, né, gente? Bom, pessoal, mais uma informação aqui. Essas são para os trabalhadores. Não é aquilo que realmente se precisava, mas é o que tem para hoje, é o que ajuda, é o que irá ajudar. A Câmara aprovou ontem à noite a criação do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores sem carteira assinada. O valor que seria votado, segundo Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, era de R$ 500, mas o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, inicialmente havia proposto 200 e disse durante sessão que aceitava R$ 600. A votação foi simbólica, teve orientação favorável de todos os partidos. O texto agora vai para o Senado, deve ser apreciado e votado em caráter de urgência. O líder do PSB, o Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, foi um dos que defenderam que os R$ 200 propostos inicialmente por Bolsonaro eram insuficientes. Quem mudou de posição foi o presidente. Nós sempre estivemos no mesmo lugar, na defesa dos brasileiros. Agimos rapidamente e conquistamos uma vitória importante para quem mais precisa. Bolsonaro viu que não tinha saída e aderiu ao Congresso, disse ele. Olha, nesse momento o presidente teve bom senso. Aí você não pode criticar também, não pode sentar o pau nele. É isso que é a democracia, que às vezes o próprio presidente demora a entender. É você ouvir todos os lados, é você negociar, é você chegar num consenso para um número que seja favorável a todo mundo, principalmente ao povo. Tem que ser favorável ao governo, porque o governo trabalha com orçamento. Então tem que ser favorável dentro do orçamento do governo. Agora, falando como todo brasileiro fala, e sempre falou, se a roubalheira histórica do Brasil fosse dizimada, eu disse roubalheira histórica, porque sempre teve roubalheira no Brasil, e sempre vai ter. Se isso fosse disseminado do nosso sistema político, daria para dar muito mais. Se daria. Antes, o Rodrigo Maia compareceu, ele reconheceu publicamente a articulação do líder do governo, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, para aprovação da matéria. Desde o início do governo Bolsonaro, ambos protagonizaram desentendimentos e Maia chegou a dizer que tinha rompido com Vitor Hugo. Ou seja, ontem ele reconheceu essa aliança na negociação. Ao site do UOL,
O presidente da Câmara disse que a mudança de posição do governo foi uma grande vitória do parlamento e do diálogo, mas principalmente dos brasileiros. R$600 ainda está longe de ser o ideal, hein? Aliás, o salário mínimo no geral, mesmo sem coronavírus, né, com a economia fluindo, o salário mínimo do brasileiro é vergonhoso. R$600 também é, mas é bem melhor do que 200, né? Mais ou menos. Bom, pessoal, para receber o benefício, o projeto estabelece que no período de 3 meses poderá ser concedido o auxílio ao trabalhador maior de 18 anos, que não tenha emprego formal e cuja renda familiar mensal seja de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135, ou de até R$ 519,50 por pessoa. Poderão ser pagos até 2 benefícios por família. A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos de todos os membros de uma mesma casa. Se enquadram no perfil as pessoas que sejam MEI, ou seja, microempreendedor individual, não recebam benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, à exceção do Bolsa Família. Se receber o Bolsa Família, aí o trabalhador deverá optar por um dos 2 benefícios para fazer o saque, tá bom? Dentro dessa condição, a proposta estabelece que se a mãe de família for a única trabalhadora e responsável pelo lar, terá direito ao valor de R$ 1.200. E o projeto também amplia de maneira gradual a quantidade de pessoas que podem requisitar o benefício para idosos e carentes, o BPC. Ok, gente? Espero que seja de ajuda para a população brasileira. E espero que o governo trabalhe para a liberação de mais recursos nesse sentido, para que as pessoas possam adotar aí um resguardo neste momento e ter o amparo da economia, o amparo do governo. Afinal, é para isso que nós pagamos impostos. Afinal, era para isso que o governo deveria ter reservado dinheiro. Tem que ter um fundo de garantia a todos os trabalhadores nesses casos. Até empresas, grandes empresas, têm fundo de garantia, tem um fundo de capital, de giro para casos de crises econômicas, para poder cobrir gastos em casos de crises econômicas. Então todo mundo tem que ter uma reserva. Empresas têm reservas e o governo tem que ter uma reserva. E pelo mais de R$1 trilhão que nós pagamos de impostos ao ano, o governo brasileiro tinha por obrigação histórica, eu digo histórica, de todos os governos, deveriam ter feito uma bela de uma economia para esse tipo de fundo de reserva, para todos os trabalhadores. É o que os brasileiros esperam ou esperavam de todos os governos. Gente, mudando de assunto, daqui a pouco a gente fala mais de coronavírus, mas este assunto aqui nos leva a refletir sobre o coronavírus no mundo. Porque talvez Deus tenha, neste momento, nos reservado um momento de reflexão de que o mundo precisa de mudança, de que a humanidade está perdida. Será que o coronavírus não é uma reflexão, não é um momento de resiliência da humanidade? Quando nós vemos casos como este aqui da cidade de Cesareolândia, que eu vou falar agora, eu creio que o coronavírus é um teste de resiliência, de renovação das pessoas, porque a humanidade parece que está podre. Aqui diz um homem de 28 anos. Não é um animal. Animal não faz isso. Sei lá do que chamar isso. Uma coisa de 28 anos foi preso. Um coiso
Não existe o gênero coiso para coisa, né? Para a palavra coisa. Não tem modificação de gênero. Mas é uma coisa. Um cidadão, não é cidadão, é um coiso mesmo, de 28 anos, foi preso, suspeito de matar o próprio filho de 1 ano e 5 meses. Ele cometeu esse crime batendo a cabeça da criança no chão por diversas vezes e depois arremessando ela contra a parede. Isso aconteceu em Cesário-Lange e hoje nós temos a atualização do caso. Foi publicado pela TV Tem. O motivo do crime é que ele acreditava que o filho não era dele, não era um filho legítimo dele. Isso de acordo com o boletim de ocorrência. Segundo o registro policial, esse coiso, eu me recuso a chamá-lo de homem, ele estava sob efeito de álcool e drogas. Teria se desentendido com a esposa na quarta-feira, quando ocorreu o crime. Em seguida, ele foi até o lado de fora da casa e pegou o bebê que brincava com os irmãos. A criança foi levada até a cozinha e o coiso, não vou chamá-lo de homem, porque não é. Ele agrediu essa criança batendo a cabeça dela no chão por pelo menos 5 vezes. Ainda conforme o boletim de ocorrência, depois que o suspeito fez isso, ele arremessou a criança já desacordada contra a parede do quarto. A mãe da criança, que é testemunha do caso, acionou a polícia. O corpo do menino foi encaminhado para exames necroscópicos na cidade e o homem foi preso por homicídio qualificado por motivos fúteis e cruéis. Essa coisa já tem passagem pela polícia por agressão ao bebê e à companheira dele, de acordo com o registro policial, e agrediu o próprio bebê, já tinha agredido esse bebê, já tinha agredido a esposa, mas a nossa lei, as nossas leis, que prometeram tanto mudar, né, nas últimas eleições, prometeram uma mudança firme nas leis, tá aí, ó. Já tinha histórico de crime, de agressão contra o bebê e contra a criança, foi posto em liberdade e fez o que fez. Gente, eu acho que o momento é de... Enfim. Gente, eu vou colocar um vídeo agora aqui da cidade de Botucatu. A gente lê essas coisas, a gente passa essas notícias. Eu vou colocar o vídeo do prefeito de Botucatu, Mário Pardini, falando sobre o que ele está fazendo lá no município de Botucatu para combater o coronavírus. Pessoal, resolvi passar por aqui para falar dessa pandemia global do coronavírus e as consequências para o nosso país e para a nossa cidade. Todo mundo está vendo o que está acontecendo com países como a Itália, como a França, como a Espanha, como aconteceu na China, agora Estados Unidos e também Reino Unido. Essa pandemia chegou aqui no nosso país. O epicentro da pandemia é a cidade de São Paulo, agora já a região metropolitana de São Paulo. Cerca de 20 milhões de pessoas habitam nessa região metropolitana. Pouco a pouco pode-se observar já os aumentos dos casos suspeitos no interior do estado de São Paulo e no interior do país. Muito preocupa, mas temos que enfrentar essa pandemia com muito trabalho e respeitando as autoridades de saúde do nosso país, autoridades de saúde do mundo e também aqui da nossa cidade. A medida mais efetiva para combater essa curva acentuada da pandemia é o isolamento social. Países importantes do mundo tiveram que adotar como remédio amargo o isolamento social. Em Botucatu não foi diferente. Atendendo à recomendação das autoridades de saúde e por responsabilidade com a população de Botucatu, fui obrigado a adotar medidas de isolamento social, todas elas conversadas com setores produtivos, sejam academias, sindicato dos hotéis, bares e restaurantes aqui de Botucatu, indústrias, comércio, o shopping da cidade de Botucatu, todos os setores produtivos foram escutados. O decreto que promove a quarentena é até dia 30 de abril,
o decreto do governo do estado de São Paulo até dia 7 de abril. Tanto o decreto do governo do estado pode ser prorrogado, quanto o nosso decreto pode ser revogado. Lógico, em função dessa curva pandêmica e da orientação das autoridades de saúde do nosso município. Uma outra preocupação é com a manutenção do emprego, e para isso a gente vai precisar da ajuda do governo federal. Medidas efetivas no Congresso e no governo federal devem ser adotadas para manter os empregos. Nos Estados Unidos isso já está acontecendo, no Reino Unido também, e no Brasil também precisa acontecer. A gente precisa dar tranquilidade agora para os nossos empresários e para todos os funcionários do comércio, da indústria, funcionários autônomos, para que tenham tranquilidade de passar por essa crise, preservando a saúde sua e dos seus familiares. Aqui em Botucatu, publicamos um decreto sobre segurança alimentar, especialmente para os autônomos, que têm que trabalhar muitas vezes durante o dia para poder levar comida à noite para sua casa. Isso me preocupa muito. E em função disso, a gente ampliou a compra de cestas básicas e ampliou também os itens dessas cestas básicas. A cesta básica agora vai ter frutas, vai ter legumes, ovos e outros alimentos com valor proteico adequado para que a gente possa enfrentar também essa doença. É importante a gente enfrentar essa crise agora com união. Vou continuar escutando todos os setores produtivos da sociedade, empresários, donos de indústria, comércio, mas é importante que a gente acredite nas autoridades de saúde. O mais rápido possível, a gente tira o município da quarentena, mas a gente tem que preservar a vida. A luta agora é pela vida. A gente não pode negligenciar o que está acontecendo no mundo. Especialmente, a gente não pode negligenciar que essa é uma doença que se propaga com muita facilidade e tem um índice de letalidade que não pode ser ignorado. Vamos todos agora juntos enfrentar essa crise, com muito respeito, com muito trabalho, com muita união, com muita responsabilidade, especialmente valorizando a vida. Pois bem, pessoal, o prefeito Mário Pardini sempre na linha de frente, não foi diferente do que ele fez nas chuvas, na torrencial tempestade que atingiu todo o estado de São Paulo, quase todo o estado de São Paulo no dia 10 de fevereiro. Eu já citei aqui o caso e vários meios de comunicação de Botucatu citaram o prefeito Mário Pardini no dia 10 de fevereiro com capa de chuva na rua, indo nos pontos críticos do município de Botucatu, acionando as equipes de trabalho da prefeitura para atenderem as ocorrências de gravidade naquele momento em que caía aquela tempestade em Botucatu. Hoje Botucatu está sendo novamente atingida por uma tempestade com esse impacto de que uma mulher de 63 anos está em estado grave, está entubada no Hospital das Clínicas de Botucatu com um caso confirmado de coronavírus. Além de outros 9 casos suspeitos também internados no Hospital das Clínicas de Botucatu. É uma informação que pega todos os botucatuenses de uma maneira que cai realmente como uma tempestade de preocupação, uma tempestade de apreensão, e o prefeito Mário Pardini tentando fazer, dentro de todo o possível, adotar posturas que levem tranquilidade, que levem esperança, principalmente aqueles que estão ali na zona mais desconfortável neste momento, que são as pessoas mais carentes, que precisam trabalhar. Não é prudente nesse momento. Mas você vê que para essas pessoas a prefeitura de Botucatu está levando aí um pouco mais de esperança, está levando aí essa ajuda e está correndo atrás de recursos para aumentar ainda mais a ajuda dos mais desfavorecidos. Parabéns ao prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Outro prefeito aqui da nossa região que merece os parabéns, existem vários outros que estão atuando de maneira bem forte para esse combate. Você vai dedicar ações que são desconfortáveis, que são ações e medidas que trazem desconforto à população neste momento, mas é para um benefício maior futuro. Outro prefeito que está fazendo isso é o prefeito Emerson, lá da cidade de Torre de Pedra. Eu vou colocar aqui para você algumas fotos.
Ontem, quinta-feira, a equipe de saúde de Torre de Pedra realizou o primeiro dia da ação Blitz da Saúde, uma ação desenvolvida e que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Torre de Pedra, né? Envolve as equipes dos agentes comunitários de saúde, equipe dos agentes de endemias e também a Polícia Militar. A ação visa promover a propagação de orientações de prevenção e combate ao coronavírus, bem como a coleta de informações de munícipes e visitantes que trafegam pela entrada ali de Torre de Pedra. A equipe integrada desta ação está agradecendo a todos pela participação e pela colaboração. Essa ação irá se estender até o final de semana. E aqui diz o seguinte: vamos juntos fazer a nossa parte, garantindo o bem-estar de todos. Parabéns, portanto, a todos nessa ação integrada aí, lá em Torre de Pedra, né? E ontem também em Torre de Pedra foi feita, anteontem e ontem. Quarta e quinta-feira foram feitas aí a limpeza, a esterilização de alguns locais públicos. Em parceria com a Sabesp lá em Torre de Pedra, foi feito jato de hipoclorito de sódio, que é uma substância esterilizante. Foi jogado em praças, ruas, bancos de praças, para fazer uma espécie de esterilização, para que, se alguém porventura tenha circulado ali, deixado o vírus, que, como eu disse, segundo especialistas, dura até 6 dias sobre superfícies, você joga o hipoclorito de sódio, se acaba com o problema. E lembrando que Torre de Pedra, infelizmente, tem um caso suspeito, segundo os números da própria administração de Torre de Pedra. Bom, pessoal, falando ainda de boas coisas feitas, eu vou mostrar aqui um vídeo curtinho de pessoas ligadas ao Sindicam e à Fetrabens, né, que estão distribuindo almoço gratuito a caminhoneiros na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 162. Sindicam, Fetrabens no apoio ao caminhoneiro, servindo alimentação, instruções, tá? Estaremos fazendo esse serviço social até domingo, aqui no 162 da Castelo Branco, tá? Nos dois sentidos. Tá aí, gente, esse trabalho colaborativo com os caminhoneiros, que estão encontrando dificuldades de encontrar restaurantes e postos abertos. Posto de combustível está funcionando, mas os restaurantes, infelizmente, alguns estão fechados. Eles têm essa dificuldade de encontrar alimentação nas estradas. Por conta disso, o presidente da Fetrabens e também a Sindicam resolveram, no quilômetro 162 da rodovia Castelo Branco, aqui na entrada de Porangaba, nos dois sentidos, sentido capital interior e interior capital, o pessoal aí da Fetrabens e da Sindicam estão fazendo essa distribuição de marmitex gratuito aos caminhoneiros, que é outra classe admirável de trabalhadores que também estão na linha de frente nesse momento crítico. Também são a linha de frente de trabalho neste momento crítico. Por isso que quem não está na linha de frente do trabalho, gente, se resguarde, para que nós, o mais rápido possível, fazendo um resguardo o mais rápido possível, possamos trazer a normalidade para toda a sociedade, inclusive para esses heróis da saúde, da polícia militar, do corpo de bombeiros, os caminhoneiros, os farmacêuticos, os funcionários de supermercados, enfim. A gente que pode se resguardar, se resguarde, para de imediato, mais rápido possível, a gente possa trazer a normalidade de volta. Bom, gente, parabéns, portanto. Vale lembrar que o presidente da Fetrabens, que está distribuindo, que está inclusive lá, vai ficar até domingo, como você ouviu no vídeo, ele vai ficar lá também participando, está colaborando, o presidente da Fetrabens,
é o conhecido aqui de Porangaba, o Luabella, o Norival de Almeida Silva, o Luabella, né, colaborando e ajudando esses heróis brasileiros que são os caminhoneiros. Bom, gente, e agora, por fim, para finalizar o Jornal ACN, eu quero pedir para você que nos assiste, eu vou colocar o vídeo aqui no nosso Jornal ACN para você assistir já, da secretária de Saúde de Porangaba, a dona Marineide Hermida. Ela está fazendo uma coisa muito importante neste momento, que é a comunicação direta com o cidadão através das redes sociais. Coisa que nós gostaríamos de receber do nosso prefeito. Ô prefeito, senhor Luiz Carlos Vieira Sobrinho, nós citamos aqui casos de Botucatu, prefeito se comunicando. Não colocamos o vídeo do prefeito de Torre de Pedra falando sobre essa ação que ele fez lá na entrada de Torre de Pedra, porque estava muito comprido o vídeo, né? Mas ele também se comunicando com a população, prefeitos de toda a região se comunicando com a população e falando, e já que não falam, já que alguns às vezes não querem se pronunciar, usar rede social, não gostam de aparecer, as prefeituras dos municípios já têm algum plano elaborado do que vai fazer, novos trabalhos do que vai fazer para o combate ao coronavírus, porque a paulada vai vir em abril. O coronavírus, o pico de elevação do coronavírus vai vir em abril. E não sou eu que estou falando, não. Não sou eu que estou falando. Isso os especialistas, o Ministério da Saúde falou. Teve um cidadão aí que é pré-candidato a vereador que colocou nas redes sociais lá, tem gente em Porangaba que sabe mais de coronavírus do que os especialistas e médicos. Não é questão de saber mais, é questão de ler o que está publicado. É o hábito da leitura que muitas pessoas não têm. Inclusive tem gente que vai se candidatar a vereador e não leu a lei orgânica. Será que a pessoa que colocou isso aí nas redes sociais, falando que tem gente que sabe mais de coronavírus do que estudioso em Porangaba, será que ele estudou a lei orgânica para querer ser vereador? Não consegue, né? Não sei. Então não é uma questão de saber mais. É a questão de passarmos a você, que não tem tempo muitas vezes de estar lendo, de acompanhar tudo, passarmos o que nós lemos, o que nós ouvimos dos especialistas, do Ministério da Saúde. Então é só isso que nós fazemos. É uma questão de saber aonde procurar também. Você não vai ler num site repleto de fake news também. E falando em fake news é que nós estamos falando sobre isso. Antes eu quero terminar o convite que eu faço ao prefeito. Prefeito, vai se manifestar a respeito do coronavírus? Eu espero, inclusive, que na próxima sessão da Câmara, o Executivo, a Prefeitura, envie um projeto de lei pedindo crédito, remanejamento de crédito, para tirar o dinheiro do rodeio e jogar na saúde. Porque não vai ter rodeio em junho. Então, a prefeitura que já comece a se adiantar, porque a epidemia não vai acabar até junho. Isso é o que também diz o Ministério da Saúde. O pico de transmissão da doença vai começar a ter uma elevação alta a partir de abril. E o próprio ministro da Saúde, Mandetta, disse que o declínio desse pico, a diminuição de casos vai ser sentida lá por setembro. Então esquece rodeio, prefeito, né? E envia um projeto de lei pedindo a destinação de créditos suplementares para a saúde, né? Tirando das festividades de aniversário de Porangaba, porque não é prioridade fazer festa de aniversário nesse momento. Se tem o que comemorar no mundo todo, né? O que o mundo tem a comemorar nesse momento? Então, pega o dinheiro dessas festividades, já manda para a saúde. Já manda para a saúde. Não tem o que pensar. Não precisa ser um gênio para fazer esse planejamento. Agora, depois que eu fiz esse convite ao prefeito dele se manifestar,
Eu reitero aqui que a secretária de Saúde, a dona Marineide Hermida, está sempre se manifestando nas redes sociais e atualizando a população dos números oficiais, se há caso suspeito, se alguém deu entrada com suspeita, né, o que está acontecendo, quais serão as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde. E de ontem para cá, teve uma série de boatos envolvendo uma pessoa aqui em Porangaba, de que essa pessoa teria sido afastada do trabalho por estar com suspeita de coronavírus, porque essa pessoa teve contato com a sogra, e a sogra estava com coronavírus, confirmado. A sogra moraria em São Paulo, estava internada com um caso de coronavírus, enfim, falaram tudo isso, né? Então, o que nós vamos esclarecer é o seguinte: o que nós já fomos atrás de informação e já sabemos. Essa pessoa, esse trabalhador, ele foi afastado porque sentiu sintomas de gripe. Em primeiro lugar, ele teve os sintomas de gripe, que são parecidos com os primeiros sintomas do coronavírus. Mas não quer dizer que ele está com coronavírus. Ele foi afastado com medida de precaução, porque ele teve realmente contato com a sogra, mas ela não está com caso confirmado. Ela não tem confirmação disso. Está sob análise. Inclusive, a sogra deste homem que está sendo acusado de ser um suspeito da doença, inclusive a sogra dele apresentou melhora, expressiva melhora, de 2 dias para cá. É um quadro praticamente descartado de suspeita de coronavírus. Então, gente, vamos... Eu não quero dizer aqui mais do que disse a própria secretária de Saúde. Então, para quem não assistiu, assista aí o comunicado da secretária de Saúde, a dona Marineide Hermida. Bom dia a todos. Espero que seja um ótimo dia para todos nós. Que Deus nos abençoe por mais um dia no que Ele permitiu que a gente pudesse estar aqui. Eu estou passando agora de manhã para dar um aviso para vocês. Está surgindo um boato que tem um rapaz que está afastado e estão marginalizando esse rapaz como se ele tivesse de quarentena e que ele tivesse com coronavírus. Eu quero esclarecer para vocês. A sogra dele ficou internada em São Paulo, porém não há nenhum momento, nenhum vestígio que chegou até nós que ela esteja com coronavírus. Ela tem uma idade já avançada, como todos vocês sabem, que todo idoso tem problema pulmonar, todo idoso tem febre. Então, ele foi afastado do serviço por 14 dias. Não está de quarentena, mas ele tem que permanecer em casa sim, tá? Hoje a gente vai estar tomando providências, porque ele tinha um retorno hoje para poder ser feito uma avaliação dele. Ele está muito bem e eu peço a vocês, porangabenses, as pessoas de Porangaba que eu conheço, não tomem atitude nenhuma. Esse falatório realmente não é comprovado. Então vamos ter um pouquinho de prudência, porque a gente está expondo uma pessoa que é inocente nessas situações todas. Ele só foi afastado do serviço porque é a norma. Tá certo? Mas ele não está de quarentena. E eu já falei para vocês, eu não vou esconder nada. O que tiver da secretaria, o que tiver na saúde, eu vou estar passando para vocês. Então eu peço a compreensão de todos, que vamos manter, vamos acabar com esse falatório, com esses pronunciamentos, porque isso, gente, vai denegrir a imagem desse moço. Pense na complicação, pense no bem-estar dele, tá certo? Então, depois da avaliação da médica, tá, que vai ser avaliado, feito o que for necessário, ele está super bem, tá? Eu posso garantir isso para vocês. À tarde, hoje, eu vou estar me pronunciando novamente e vou estar passando para vocês. Mas, a antemão, não existe nada que comprove isso que está sendo comentado. Ele só tem que ficar em casa por esses dias. Mas ele não está de quarentena e também não está com coronavírus.
Meu bom dia e meu muito obrigada. Ok, pessoal? Então é só isso que eu tenho a pedir para todos que tenham, neste momento, bom senso antes de falar alguma coisa, de comentar alguma coisa, para não prejudicar ninguém, né? Se tiver algum fato onde a desconfiança seja concreta, realmente concreta, pode ficar tranquilo que se a prefeitura não quiser divulgar, nós divulgamos. Agora, quando não tem parâmetros técnicos para nós fazermos isso, nós não fazemos. Quando não tem realmente fundamento, a informação, nós não colocamos. Maravilha, pessoal? Acompanhe os comunicados da secretária de Saúde, a dona Marineide. Acompanha também o nosso noticiário do Cubo Notícias, o nosso jornal ACN. E lembrando, mas é caso suspeito? Não. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, isso está no site do Ministério da Saúde, não vem depois nenhum sabichão falar que nós estamos falando porque nós entendemos mais do que os especialistas, é porque nós lemos, ao contrário de muita gente que não lê a lei orgânica do município e quer ser vereador. O protocolo do Ministério da Saúde é o seguinte: se torna caso suspeito quando a pessoa dá entrada no sistema de atendimento de saúde apresentando os sintomas do coronavírus. Aí é feito a coleta do exame e a pessoa é colocada em quarentena. Quando esse procedimento é feito, a pessoa ela entra na estatística de casos suspeitos, na estatística oficial do Ministério da Saúde. Se alguém tem dúvida, acesse o site do Ministério da Saúde e tire essas informações. Como eu disse, não é questão de querer saber ou de estar sabendo mais do que os especialistas. É questão de se dedicar um pouquinho à leitura ao invés de ficar abrindo a boca para falar asneira. Ok? Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até segunda-feira. Espero que esse final de semana seja bom, na medida do possível, seja tranquilo e que Deus abençoe a todos nós, que a esperança de que dias melhores e notícias melhores virão e virão muito em breve. Um forte abraço e até a próxima.